Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno, de nosso Senhor Jesus, esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, estudando aqui o Evangelho de João, hoje, especificadamente o capítulo 10, um capítulo muito importante, porque tem muita coisa muito interessante que muitos cristãos não entendem ou deturpam, e vamos ver o que Jesus tem a nos ensinar. Vamos seguir. Bom, antes de começar a ler aqui os versículos, eu não vou ficar falando João 10 toda hora, porque é um capítulo específico. Versículos de 1 a 3. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que significa isso? Que dentro do povo de Deus iriam se levantar pessoas que estariam ali dentro, mas que Deus não chamou para enganar e roubar você. Você não escutou errado. 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Essa é a diferença entre o verdadeiro e o falso. 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então Jesus, ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele não conhece. O falso pastor não conhece a gente. Só vem para nos roubar. 4 a 6. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, adiante é na frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Isso aqui é importante. O que Jesus está dizendo? Que aquele que segue a Jesus ouve a sua voz. O que é ouvir a voz? Seguir a Bíblia. Não é o que o seu pastor acha, não é o que sua igreja acha, não é o que a pessoa A diz, não é o que a pessoa B. Esquece isso. É a Bíblia. Ah, mas na minha igreja tem uma pessoa que é profeta, que é profetisa, que é isso, tudo diabólico. Nada pode vir depois da Bíblia. Você quer seguir a Jesus? Abra a Bíblia. Esqueça o resto. Bíblia, Bíblia. E isso é ouvir a voz de Jesus. Então as pessoas têm que entender João 10. Elas não leem o espiritual. Muitas delas, ou algumas. 5. Mas de nenhum modo seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É exatamente isso. Ah, mas aqui está escrito, não, mas não está na Bíblia. Não, mas veja só. É isso que Jesus está dizendo. Tudo que não está escrito na Bíblia é voz de estranho. Não obedeça. Não siga. Como diz Paulo, é anátema, é maldito. E tem pessoas ouvindo, pessoas sinceras com Deus, pessoas legais, show, sinceras, pessoas até de caráter, mas estão ouvindo o estranho, mas não estão ouvindo Jesus. 6. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Os apóstolos eram meio complicados, né? Nesse sentido. 7 a 9. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Pronto. 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Tudo que veio antes de Jesus foram todos os ensinos e também a parte principal. No século, no século 2 a.C., na época, havia se levantado um judeu de nome Pedro, que ele se intitulou Messias. Tá bom? Pode pesquisar. Teve essa história. Então Jesus também estava se referindo a ele. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará passagem. Isso aqui é importante. E Jesus fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai se salvar. E vai entrar e vai sair. De onde? E isso é algo interessante. E achará pastagem. Jesus, ele é o caminho. Ele é a porta. Ele é o pastor. Ele representa tudo isso. Quem nos protege? Jesus. Quem é o único caminho para me levar a Deus? Jesus. É ele. Então isso é interessante. Ele é a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O que ele está dizendo? Jesus deixa você livre. Você entrou, ah, não quero mais, eu vou sair. Sai. O evangelho te deixa livre. O evangelho não te prende, você tem livre-arbítrio. Mas ação e reação, causa e consequência. Tá bom?
10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Muitas pessoas acham que o ladrão é o diabo, mas não é o diabo. Não é. O ladrão é o falso pastor. Ele destrói tua vida. Você não é salvo se você segue um falso pastor. Ah, por que você está dizendo isso? Vamos continuar lendo. 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ótimo. Olha o que o 12 diz. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, Satanás nessa parábola não é o ladrão, é o lobo. É o lobo. Perceba que o mercenário é o ladrão. O mercenário, ele trabalha para quem paga mais. Ele não tem lealdade. O mercenário é isso. O ladrão também. Lembra que Jesus, aquele que veio antes de mim eram ladrões? Jesus não está falando do diabo. O diabo é o lobo. Aquele que só quer seu dízimo, aquele que só quer seu dinheiro, que não está nem aí para você, que só fica pregando heresia, historinha, não tá o quê, que só quer saber o seu dinheiro. Quando vem Satanás para sua vida, ele te abandona. Eu já tive esse problema com alguns pastores. Quando eu tive a primeira dificuldade, quando o diabo tentou me destruir, me perseguiu, o pastor me largou de mão. E quando eu desabafei para ele o que eu tinha passado, ele espalhou, segundo fontes, não sei se é verdade, segundo algumas pessoas, ele espalhou para todo mundo. Esse cara nunca vai ser de Deus, nem meu respeito tem. Eu não respeito ele como um pastor, porque biblicamente ele não é. Então temos que tomar cuidado com isso. 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Por que é isso? Hoje em dia, por que tem igreja em cada esquina? Porque todo mundo se diz pastor. Tá aqui, ó. É isso aqui que eles querem. Não é sua salvação, irmão. Você quer ver um exemplo? Se interna no hospital, quem vai te ver? Você recebe a ligação do pastor? Só se for daquela panelinha ali. Tirando isso, não recebe. A grande maioria não faz nada. Existem pastores sérios? Existem. Não posso generalizar. 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O que Jesus está falando? Que as ovelhas conhecem o bom pastor. Mas como é que elas vão conhecer o bom pastor? Estudando a Bíblia. Sola Escritura. 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha só como o versículo 15 diz. Versículo 15 de João 10 está dizendo que o Pai e Jesus não são a mesma pessoa. As pessoas não leem a Bíblia e pegam um versículo isolado e ficam inventando heresia do diabo. Olha o versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. São duas pessoas diferentes. Não são a mesma pessoa. Jesus está dizendo aqui. Vamos chegar de João 10 daqui a pouco, mais desse para frente, para você entender o que está escrito. Não vai seguir essa teologia do diabo. E Jesus fala que deu a vida pelas ovelhas. Sim, ele morreu por nós, ressuscitou para a nossa justificação. 16 a 18. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isso é interessante. Tem muitas igrejas aí que abrem esse versículo. Olha, esse aprisco aqui, os outros apriscos aqui é tudo para nós, porque para nós. Arrogância, né? Impressionante. Só existe um pastor, Jesus é o líder. Se a sua igreja tem presidente, Jesus não está ali. Ponto final. Ponto final. Só tem um só corpo e um pastor que é Jesus. Jesus está dizendo: você vai chamar Jesus de mentiroso? Está aqui do lado, né? Você vai chamar Jesus de mentiroso? 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ou seja, sabe por que o Pai me ama? Porque eu vim cumprir sua missão. 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar
e poder para a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Opa, opa. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos ler o que está escrito para que a teologia diabólica não segue a nossa mente, quer dizer, a nossa visão e destrói a nossa mente. Ninguém me tira de mim, mas de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar. Jesus está dizendo, eu tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então, quem foi que deu a Jesus esse poder? O Pai. Isso está escrito aqui. Que Jesus recebeu o poder para isso. Perfeito. Então, aqui prova que Jesus não é Deus. Mais uma vez. Porque um Deus não vai receber nada de outra pessoa. Ele já tem. Então, Jesus não é um Deus. Jesus é um ser divino. 19 a 21. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, ou destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si, porque o ouvis? É sempre assim, né? Você prega algo espiritual, você prega algo que não concorda, olha, tem demônio. Cara, esses fariseus modernos são complicados. Diziam outros: essas palavras não são demoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos do cego? Perceba que eles ainda estão rodando na história de que Jesus curou o cego de nascença. 22 a 24. Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Essa ideia desse versículo é o que muito pastor aí fala. Você sabia disso? Jesus deu sinais que ele era o Cristo. Deus estava com ele, dando os sinais, as obras. E o que eles perguntam? E aí, tu é o Cristo? Por que eu falo que muito pastor segue isso? Vamos lá. Ah, mas, entre aspas, não tem no Novo Testamento dizendo que guardar o sábado, eu não vou guardar. Fecha aspas. É a mesma coisa que os fariseus aqui estão acontecendo. Mas a Bíblia não diz. Mas quando a Bíblia diz que temos que guardar a lei, o sábado está dentro da onde? Da lei. É a mesma coisa, está implícito no texto. Aí Jesus fala assim, em Marcos: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que Jesus está dizendo? Que o sábado foi feito para o homem. Jesus não disse judeu. Jesus disse homem. Quando o sábado foi criado? Lá em Gênesis 2, no Shabat. Depois de haver feito a terra e tudo, Deus até a feito, né? A terra e tudo. Ele criou o sábado e descansou. Se Deus criou o sábado para o homem, está implícito que o homem guardou. É implícito no texto. A mesma coisa essa pergunta aqui, né? Que está acontecendo aqui. Diz que tu é o Cristo. É a mesma coisa. Jesus abriu os olhos do cego de nascença, expulsou o demônio, multiplicou pães e peixes. Tu é o Cristo? É igualzinho. É igualzinho. Esses fariseus modernos. 25 a 27. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não acreditais. A mesma coisa quando eu abro a Bíblia, a pessoa não acredita. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Opa, peraí. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Olha aqui. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Então, quando Jesus curava, era em nome de quem? Do Pai. Quando Jesus abençoava, quando Jesus fazia qualquer outra coisa, era em nome do Pai. O que significa isso? Jesus falava o nome do Pai? Não. Jesus recebeu o poder dos céus, porque assim Deus lhe deu, para que as pessoas vissem em Jesus o caráter do Pai. É isso. Por isso que ele diz: eu faço em nome do meu Pai. Por isso que o terceiro mandamento do Decálogo diz: não tomarás o meu nome em vão. É isso. A pessoa diz que é de Deus, está bebendo, diz que é de Deus, está fumando, diz que é de Deus, é trambiqueiro, diz que é de Deus, não paga as contas direito, diz que é de Deus, trai a esposa. Que história é essa? Eu tenho que levar o nome do meu Deus, dando bom testemunho. É isso que Jesus está falando.
E essas obras, que são as ações, testificam de mim. O que Jesus está dizendo? As ações que eu faço em nome do meu Pai testificam que eu sou o Cristo. É isso que Cristo está dizendo. 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito, ou como já vos tenho dito. O que Jesus está dizendo? Quem não acredita em Jesus, quem não acredita que Jesus é o Cristo, ou que não acredita nas palavras de Jesus, nos ensinos de Jesus, Bíblia na Bíblia, você não faz parte da ovelha de Cristo. Ah, mas eu estou na igreja. E aí? E aí? Você acredita na Bíblia, na verdade única, que a verdade não é relativa, só existe uma verdade. Ah, mas eu penso diferente. Então abra a Bíblia e comece a pedir para Deus a verdade, porque vai ficar difícil. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. O que é a voz? A doutrina, o ensinamento. É muito grandioso João 10. É um capítulo muito interessante. 28 a 30. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de mim. O que Jesus está dizendo? Eu dou a vida eterna, elas não vão morrer espiritualmente. E ninguém tira-as da minha mão. Por quê? 29. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Opa! Amo João 10, 29. Meu Pai que mais deu, ou que me deu, é maior do que todos. Esse todos inclui Jesus. Isso aqui quebra a trindade em nível molecular. Oi? São três deuses, não sei o quê. Não são nada. O Pai é maior. Hierarquia do céu. Coisa que ninguém prega aí. Ou a maioria não prega. Ninguém é uma palavra muito forte. O céu há hierarquia. O Pai é maior do que todos. Bem-vindo à seita. A seita que dói menos. Pronto. Eu e meu pai somos um. Aí a pessoa pega esse João 10:30. Jesus é Deus porque ele é um com o Pai. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Eu não vou pegar os versículos de João 14, de João 15, 16, 17, porque eu vou deixar para o futuro. Mas se eu voltar uns slides atrás, o que Jesus está dizendo? Eu conheço meu pai me conhece. Quando ele diz que ele e o pai são um, meus irmãos, ele não está dizendo que eles são a mesma pessoa. Não seja enganada pela teologia do diabo. Ele está dizendo que eles estão conectados. Por isso que ele faz as obras em nome do Pai. Por isso que ele e o Pai, Jesus tem um caráter do Pai. Aí por isso que Jesus fala: as ações que eu faço é em nome do meu Pai. As ações que eu faço é como o Pai me tem mandado, como o Pai me tem dito. O Pai é maior. E as pessoas pegam um versículo isolado desse aqui e fica inventando heresia. É impressionante. É só ler João 10 direito. O Evangelho de João e Apocalipse, ele destrói a Trindade. E as pessoas não acordaram ainda. Agora vamos ver quem é que está chamando Jesus de Deus. A Bíblia é completa. 31 a 33. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por isso que ele e o Pai são um, irmãos. É pelas obras. Olha o contexto que Jesus está falando. Não tira de contexto e não começa a inventar coisa. Você está indo além do que está escrito, você pode perder a salvação, irmão. Está em Apocalipse, está em Deuteronômio. Não ir além do que está escrito. Irmãos, cuidado com isso. Aí ele pergunta: por qual dessas obras me apedrejais? Perceba que Jesus enfatiza obra. Isso aqui é o contexto de João 10. Jesus falou assim: eu e o Pai somos um. Aí Jesus fala assim: peraí, por que vocês querem me apedrejar? Por qual ação minha, por qual feito meu que vocês querem me apedrejar? Porque tudo que eu faço é do Pai. Jesus na terra, ele estava sendo 100% usado por Deus. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, era o Pai que mandava.
Jesus não fazia a sua própria vontade. Percebemos isso quando pegamos a tentação de Jesus. O que que Satanás fala? Tu não é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão e come, brother. Come. O que que Jesus disse? Está escrito, não só de pão verá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque o Pai não deu autorização ou não mandou Jesus transformar a pedra em pão. E as pessoas não entendem, porque não estão lendo a Bíblia. Por isso que tem que tomar cuidado e ler só a Escritura, capítulo por capítulo, para entender o que está escrito. 33. Os judeus responderam dizendo: Não te apedrejamos por alguma obra boa. Ou seja, os judeus não tinham percebido, e muitos cristãos não percebem, os estudiosos, daí que tem um monte na rua aí falando besteira, pregando heresia, não percebem, que quando Jesus fala que ele tem a mesma obra que o Pai manda, por isso eles são um, porque eles estão conectados. É isso. Aí vamos continuar. Aí os judeus falam assim: não é pela obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha só, quem disse que Jesus era Deus? Foi ele ou foi os fariseus? Ou os judeus? Os judeus. Quem foi que acusou Jesus, dizendo que Jesus disse que era Deus? Os judeus. Não foi Jesus que disse que era Deus. Tem que ler o que está escrito. Mais uma vez eu falo para os irmãos: temos que ler o que está escrito. Por isso, quando eu vou conversar com alguns irmãos, eles passam vergonha aí, e alguns até me xingam. Por causa disso. Não lê o que está escrito e não gosta de ouvir a verdade. É complicado, irmão. Não são todos, tá? Mas é muito complicado essas coisas. 34. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, 35. Se chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada? Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Irmão, isso aqui é perfeito. Jesus está quebrando quando alguém diz, ele é Deus. Não é. Jesus está acabando aqui. Eu não sou Deus. Existe toda 90%, 99% da teologia do mundo está chamando Jesus de mentiroso. Está chamando Deus de mentiroso. Olha o que está dizendo aqui. A Bíblia diz que aqueles que recebem, está em Salmos, aqueles que recebem a palavra de Deus, eles são chamados de seres divinos. Então, se for por isso, eu sou Deus também. Eu recebi a palavra. Você é Deus. Não, irmão. Nós temos que entender. Olha o que ele fala. Se a Bíblia chama de deuses, a quem a palavra de Deus foi dirigida, esse nome deuses foi traduzido errado. A palavra certa é Elohim, aquele que tem autoridade. Aquele que tem autoridade. Os servos de Deus possuem autoridade espiritual, irmãos. Infelizmente, algumas traduções são horríveis. Horríveis. Por quê? Porque querem defender a Trindade, o que traduz errado. Porque se você pegar do grego, né? Que os evangelhos e as cartas, tirando a de Paulo, mas dos apóstolos e o evangelho, primeiramente foi escrito em hebraico, depois foi transcrito para o grego. Existem vários estudos que comprovam isso, inclusive já tem a Paraxá, né, que é a parte hebraica. Se você for pegar do grego para estudar com a tradução, com toda a colocação, você vê que aqui não é Deus, não é deuses. Então chamamos de aquele que tem autoridade, ou aqueles que são enviados de Deus, aqueles que são os mensageiros. Né? Então a tradução está horrível. E olha o que ele coloca no 36. Aquele a quem um pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, olha o que Jesus disse, sou filho de Deus. Jesus disse que ele é Deus aqui, irmão? Não. Quem está dizendo é seu pastor que mente para você, que está te enganando. É a sua igreja que mente para você que está pregando heresia. Ou ele não sabe de nada. Porque Jesus acabou de falar. Vocês estão dizendo que eu estou blasfemando só porque eu disse que eu sou filho de Deus? Cadê Jesus falando que ele é Deus aqui? Não tem. Eu sinto muito. Não tem. Não tem. Vi 37 a 39. Se não faço as obras de meu Pai, não me acreditareis. Mas se as faço e não credes em mim,
crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele, interligado, conectado. Não que eles são a mesma pessoa. Não que são três deuses, né? Estou botando aqui a desculpa que dão. Três deuses coeternos, coiguais. Na Bíblia nem existe coeterno, nem coigual, nem três deuses. É uma coisa diabólica que está hoje em dia, é uma coisa terrível. É terrível, né? Olha o que Jesus está dizendo aqui. Mas se as faço e não credes em mim, o que Jesus está dizendo? Não precisa acreditar em mim, mas crê nas obras. Crê nas ações. As ações refletem que eu e o Pai estamos conectados. Que eu faço essas obras porque Deus está comigo. É isso que Jesus está falando. E as pessoas não entendem. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E para encerrarmos, 42. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deixa era verdade. Isso aqui comprova. Perdão, é porque eu estou espelhada. Esse versículo aqui comprova isso. Que sinal João fez? Nenhum. Ele só pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, arrependei-vos, e batizava. Batizava só a pessoa confessando o pecado. Ainda tem gente que diz que João batizava na Trindade. Meu Deus. Eu já escutei gente falando isso para mim. Abre a Bíblia e mostra. Ah, mas espera aí, porque aí começa o porquê, né? Então esse aqui tu mostra. E 42, e muitos ali creram nele. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro, nosso próximo domingo. Um ósculo santo a todos.